Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E, tardando o esposo, dormiram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro dele. Queridos, eu vou trazer nesta noite algo assim que Deus, o Eterno, colocou no meu coração, tem colocado. É uma passagem muito pregada no sistema, muito pregada mesmo no sistema. Não podemos identificar onde aquelas virgens se encontravam. Não podemos dizer onde aquela virgem estava. Se ele estava dentro de casa, se ele estava dentro ou de um cinema, se tivesse cinema na época, ou dentro até mesmo de uma igreja. Porém, é bem interessante que ele estava dentro de algum local. É muito interessante se a gente analisar que ele estava dentro de algum recinto. E é bem interessante que havia 5 prudentes e 5 loucas. Havia 5 sábias e 5 errôneas. Havia 5 que levava bagagem e havia 5 que não levava reserva. E a Bíblia diz, o texto relata que, tardando o esposo, e nós sabemos que é o esposo, houve uma demora, houve uma parada no tempo, que tardando o esposo, o azeite de algumas estava acabando. A lamparina provavelmente ia acabar. E o que acontece, irmãos? Qual das virgens estavam preparadas? Qual das 10 virgens, tanto da sábia e da louca, ouviu o Senhor? Nenhuma. Nenhum ouviu, irmãos. Ouviu-se um grito. E da onde se ouviu o grito, não estava dentro do recinto onde elas se encontravam. Estava fora. Interessante isso, queridos. As 10 estavam dormindo. Ou cochilando. Mas ela ouviu um grito ou um alvoroço. E ouvindo o grito e o alvoroço, despertaram. Aquelas 5 que se encontravam com bagagem. Mas as 5 que foram comprar o azeite não se encontravam no local. Então, queridos, é um texto muito interessante. Às vezes o sistema tem pregado que nós temos que estar dentro de um recinto, dentro de uma congregação, dentro de uma casa feita por mão de homens, onde diz na Bíblia, na palavra do Senhor, que ele não habita em templo feito por mão de homens.
Enquanto João capítulo 10, ele diz, antes de mim, quem vier é ladrão e salteador, porque eu sou a porta. Se não passar por mim e passar por outro local, é ladrão e salteador. E o nosso Messias ainda não veio para o arrebatamento da igreja. Então, que o Espírito do Eterno ministre aos vossos corações. E como diz o nosso Messias, o nosso amado Salvador, examinai as Escrituras, pois elas ou nelas testificam de mim. Examine as Escrituras, queridos. Não apenas que o irmão Gilberto, a irmã Carla, o irmão Áquio, o irmão Paulo, o irmão William, e os demais, Jerry, os demais irmãos, José, e todos os irmãos que participam deste canal, querido, fala. Mas quando nós trazemos uma palavra da parte de Deus, é para você examinar a Escritura. É isso mesmo que o irmão está falando? Tem sentido o que o irmão está falando, o que a irmã está falando? Então vamos examinar, retendo sempre o que é bom. Então, queridos, examine as Escrituras, pois ela é o manual, ela é a bússola para o caminho, querido. E o caminho é o nosso Salvador, o Messias. É o Cristo, o enviado do Eterno. Então, queridos, que você que está vendo nesta noite, assistindo ao vivo, ou mesmo após o término deste hangout, você vai ver, vai assistir, vai ouvir tudo que foi dito aqui, o louvor, uma palavra, uma pregação. Analise, pesquise, busque, que o Espírito do Eterno, ele vai revelar ao teu coração e vai te dar sabedoria para você compreender aquilo que o Eterno quer falar para você. Eu agradeço a oportunidade e passo para a irmã Carla dar prosseguimento assim ao culto nesta noite. Amém. Irmão, eu gostaria de fazer um comentário, Amém? se for possível. O irmão estava aí falando, né? A irmã Carla, o irmão Gilberto. E eu me lembrei de uma revelação, posso dizer assim, né? Que o Espírito Santo me deu algum tempo atrás, que vai de encontro exatamente ao que o irmão está falando. Né? Eu gostaria, se for possível, que os irmãos... tem tudo a ver com essa passagem da parábola das 10 virgens, né? Está em Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Se os irmãos puderem abrir lá, vai ser bastante conveniente. Amém? Peraí. Samuel. 3. Primeiro ou segundo? É o primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Sim. Da mesma forma como o irmão disse aí, né? Essa passagem também ela é muito pregada no sistema, né? 3, Ela é 4, uma passagem amado. que ela é bastante conhecida. 3, é do 1 ao 4, na verdade, que eu queria colocar. Sim. Né, então, eu só queria fazer o comentário seguinte. Da mesma forma como o irmão comentou, né, que essa passagem das 10 virgens são muito comentadas no sistema, Samuel também, só que os irmãos, eu imagino que devem ter o entendimento da palavra quando Paulo disse assim que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, vamos dizer assim, né, é a sombra do Novo, né? Todos os elementos que compõem as histórias do Antigo Testamento são sombras, então foi feito para proveito nosso, como ele mesmo disse, né, para um aviso nosso, para que a gente pudesse receber a revelação daquilo que algo natural simbolizaria espiritualmente para nós hoje, né? Isso. Então eu gostaria só de ler essa passagem. Eu acredito que essa mensagem ela falou muito no meu coração quando o Espírito Santo me trouxe essa mensagem. Eu comecei a enxergar muita coisa a partir disso aí. O irmão está comentando e tem tudo a ver. Amém. Com a mensagem eu vou ler aqui, aí eu vou explicar.
em cima daqui que o Espírito Santo colocou no meu coração, né? Amém. Fala assim, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Né? Eu achei interessante que o irmão falou assim, que quem gritou de dentro de algum lugar, de fora de algum lugar, quer dizer que quem tava, as virgens estavam dentro de algum recinto, né? Isso. E aqui fala assim, o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Né? Eu acho interessante porque Eli, ele servia num templo, né? Ele era um sacerdote do templo. E aqui fala que nesse período aqui, a palavra ela não era muito manifesta. Né? A visão do Senhor, né? Quer dizer, Deus não falava muito, porque o povo estava em pecado, a gente conhece a história, o povo estava desviado da verdade, então Deus não se manifestava muito. Isso. Mas aqui fala assim, sucedeu naquele dia, que estando ali deitado no seu lugar, né? E fala assim, os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. Eu achei interessante, porque fala que quando Deus foi falar, eles estavam deitados, né? Eles estavam dormindo. Eles estavam no lugar deles, onde eles iam repousar e descansar. Né? O que coincide, vamos dizer assim, aqui com a passagem das 10 virgens, que fala assim, tardando o esposo, tosquenejaram todas e Uma adormeceram. sombra. É uma É sombra. uma sombra. Isso. Né? Então é É, uma coisa muito interessante. justamente, é corretíssimo o que o irmão está colocando. Essa passagem, inclusive, o sacerdote, né, ali, Uhum. estava velho, já estava com a visão já Que assim, também é uma sombra, né? justamente o que tá acontecendo na igreja, do estádio terminal, e que o sacerdote que vinha, que Deus escolhia, era quem? Samuel, que ele é sacerdote, juiz e profeta. Isso é uma sombra do nosso Messias. E eu acho tão interessante, irmão, porque quando fala o Eli, ele servia um templo físico, Isso, não é verdade? Ele isso, servia um templo físico, mas Deus isso, chamou alguém que não fazia parte de um templo físico, vamos dizer assim, isso, como sacerdote ainda. Nem isso, sacerdote Samuel era, para falar a verdade. isso, Mas justamente. eu acho interessante, porque olha só a revelação, como que ela é tremenda quando Deus me deu. Né? No versículo 3 fala assim, e estando também Samuel já deitado, essa parte que queimou no meu coração, fala assim, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Não é o templo dos homens, é o templo do Senhor. Em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele, eis-me aqui. Eu só queria, antes de entrar propriamente no que eu quero falar aqui, mas só para fazer um comentário, abrir um parênteses, que é interessante, porque aqui, tanto na passagem aqui de Samuel quanto das 10 virgens, todos dormiram. Isso, Né? Vamos dizer assim, espiritualmente falando, todos estavam meio assim, vamos dizer assim, não estavam muito atentando para a palavra, vamos dizer assim. Mas o isso, interessante é que aquele que tem a revelação, que tem um chamado, ele pode até dormir, mas ele acorda. Né? Quando isso, a palavra fala assim, desperta tu que dormes, isso. e Cristo te esclarecerá. Né? Mas eu queria comentar assim com os irmãos que eu achei muito fantástico, porque eu comentei no início aqui que o apóstolo Paulo diz que tudo que é da antiga aliança é uma sombra, né? E o Espírito Santo falou muito através dessas sombras, porque até os personagens aqui são sombras para nós. Apesar de eles terem vivido, ter sido de carne e osso, né? A gente crê nisso, mas a situação se configurou de uma forma que é uma mensagem muito poderosa para nós. Então, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, que é a sombra, né? Por exemplo, aqui a gente pode ver que tem dois personagens, Samuel, tem Eli. Aqui a gente pode ver que tem um templo, né? Que fala aqui que estando Samuel já deitado, e tem aqui a lâmpada de Deus, e fala aqui da arca de Deus também. Então, essa passagem, quando Paulo fala que as coisas da antiga aliança eram sombras, na verdade é uma chave de entendimento que nós temos. Isso, Porque se a gente prestar atenção no que ele está falando, isso aí é uma joia muito preciosa para nós. É um tesouro justamente. muito, muito grande, essa questão de sombra, das figuras, das alegorias. E isso. Muito, muito, Né? muito bem colocado pelo irmão. Né? E aqui eu acho interessante porque, por exemplo, aqui fala a respeito do sacerdote, né? O sacerdote ali, por exemplo, se a gente for pegar na questão, isso aqui é sombra.
Mas hoje, se a gente for lá, por exemplo, ver em Apocalipse, a palavra fala assim que ele, Cristo Jesus, ele fez reis E e sacerdote. sacerdotes. Então, quem que é o sacerdote hoje? Na realidade, vamos dizer assim, não sendo sombra, mas somos nós. Isso. Isso. Né? Se a gente for analisar assim, a palavra na sua simplicidade, na sua integridade, o sacerdote somos nós. Porque ele Justamente. abriu o caminho. Não é mais um homem que vai representar entre o povo, Deus e o homem, vamos dizer assim, somos nós diretamente. Ele abriu o caminho através do seu corpo, o véu que se rasgou, né? Isso. E outra coisa que eu acho interessante aqui, porque ele fala a respeito do templo do Senhor, né? O templo, aqui na qual passagem que está aqui, no versículo 3, fala assim, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Então o templo, a gente não precisa falar nada, né? Porque o apóstolo Paulo disse, não Com sabeis certeza. que vós, Com certeza. em outras palavras, é como se tivesse, gente, presta atenção, não tem templo físico, o templo somos nós, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso. Nós somos o templo do Senhor, a morada de Deus em espírito, como ele diz em outra parte, né? E aqui fala também sobre a lâmpada de Deus. Então, cada um desses elementos, por exemplo, a lâmpada de Deus, eu lembrei, por exemplo, do Salmo, né? O Salmo que fala sobre isso, que é o Salmo 119, versículo 105, né? Que fala, lâmpada para os meus pés, Luz para o meu a tua caminho. palavra e luz para o meu caminho. Isso. Eu acho interessante, porque se a gente for analisar o contexto, aliás, só abrir um parênteses, muitas pessoas elas interpretam a palavra de forma errônea porque não analisam o contexto, né? Isso. Se a gente for analisar o contexto, a lâmpada, nessa época, não é como a lâmpada que nós conhecemos hoje, né? Tem o bocal, você liga lá, e tem aquela energia elétrica, as pessoas têm Isso. essa associação, porque a gente sempre tenta remeter aquilo que é a nossa realidade. Mas Da a gente tem que época. analisar quando foi escrito, para quem foi escrito e o que era o contexto ali, né? É interessante porque fala assim, lâmpada de Deus se apagasse. A lâmpada, ela é a escritura, é a palavra. Eu acho interessante porque esse Salmo 105, ele fala lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a lâmpada, eu não sei, né, se todos os irmãos, eu imagino que deve ter o entendimento, mas a lâmpada era como se fosse uma botija de barro, e ali tinha ali o azeite. O azeite era o que ia ser queimado para dar luz. Não sei se os irmãos discordarem de mim, pode falar. Mas eu gostaria de que os irmãos, numa outra oportunidade, pesquisassem isso na escritura. Eu lembrei de um filme que é clássico, que eu vi isso nesse filme, Os Dez Mandamentos, aquele filme clássico, Os Dez Mandamentos mais antigo. Sim. Tem uma cena lá que parece essa lâmpada. Né? Ela é uma espécie de uma botijinha assim de barro, e tem o azeite ali, parece certinho. Ele colocando, tem tipo um, eu esqueci como é que chama, um barbantezinho que eles colocam ali, e através daquele o fogo vai pegar no azeite e vai ficar ardendo a lâmpada, vai ficar queimando, para dar Isso, luz, isso. né? Então Enquanto tiver azeite, vai ter o fogo aceso. vai ter o fogo aceso. E Isso, isso, eu achei algo tão maravilhoso isso, isso, porque a lâmpada é a escritura. A escritura mesmo que nós estamos agora aqui, através do livro Bíblia que estamos analisando, é a lâmpada. Agora, quando fala assim, e luz, a luz é a revelação que vem através do Espírito, do entendimento da Escritura. É interessante porque não adianta você ter lâmpada se você não tem azeite. Porque você vai ter a lâmpada, mas não tem o azeite para dar luz. E isso dá certinho com o irmão comentou lá, por exemplo, aqui fala no versículo 6 de Mateus 25, fala aqui, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. isso, Mas não tinha azeite, porque é o azeite que ia fazer acender. isso. Então, isso, se você, né, se a gente for analisar, é uma questão assim de você analisar que não adianta. Tem muita gente que se orgulha, né, porque conhece a Bíblia, né? Nem a Escritura a pessoa se orgulha de conhecer, mas a Bíblia. Ela conhece de capa a capa, ela sabe ler versículo de cor, mas ela não tem o principal, que é a unção do Espírito, porque ele é o azeite. Né? Então, Glória a a Deus. lâmpada é a Escritura, mas a lâmpada, a Escritura sem revelação, não adianta de nada. Né? Eu sempre comento com alguns irmãos, a gente tem uma reunião que a gente faz aos domingos, às vezes aos sábados,
né? Como a gente está fazendo aqui ao vivo, a gente faz alguns irmãos tendo esse mesmo entendimento também. Eu sempre comento com eles, não adianta nada a pessoa se orgulhar de conhecer versículos, de conhecer partes, se ela não tem a revelação. A gente tem que se apegar não à letra, porque a letra mata, mas é o espírito, a unção, o azeite que vivifica, vamos dizer assim, né? Dentro do contexto aqui, seria isso que está falando. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu acho interessante porque, se a gente for analisar essa passagem de Samuel, aqui fala que ele estava servindo o Senhor perante Eli, né, Samuel? E fala aqui que naquele mesmo dia, né, estando ele deitado, os seus olhos não começavam já a escurecer, não podia ver, e estando também Samuel, como as 10 virgens, todas dormiram. Isso, amado, muito, muito bem colocado pelo irmão. E outra coisa, se a gente for parar para analisar, a casa de Eli e o templo estava profanado. Exatamente. E Eli tinha autoridade tanto para repreender os filhos que se encontravam ali no erro, né, no pecado, né, inclusive até nas ofertas que era colocada no templo, o tempo até do sacrifício, ele pegava as gorduras do altar com garfo e tomava posse. Então o que acontece? Deus estava ali restaurando, ia restaurar Israel através do profeta Samuel, porque Samuel futuramente ele ia ser profeta, juiz e sacerdote. Uhum. Que no caso do sumo sacerdote, que é uma sombra do Messias, que ele veio para restaurar. Samuel é uma sombra. Assim como Josué é uma sombra do Messias, como Moisés é uma sombra do Messias. Exatamente. Entendeu? De libertador, de entrar na Terra Prometida. Né? A Terra Prometida, né? Se a gente for parar para ver realmente o que é a glória, meu irmão. Que o nosso Messias pagou o preço e vai levar o seu povo para a glória. São as boas novas do Evangelho, né, irmão? E isso. Né? Na verdade, a gente fala isso é redundante, né? Boas novas do Evangelho, Evangelho já é boas novas, né? São as boas novas. Né? E isso, as boas novas, justamente como está lá em Isaías. Eu acho interessante, irmão, porque o irmão falou, eu me lembrei dessa palavra, porque na época, quando Deus me trouxe essa palavra, eu participava de um tempo. Você estava no sistema. Eu estava no sistema. Então, eu acho isso tão tremendo, porque hoje eu vejo isso aqui é o Espírito Santo mesmo, que ele nos traz entendimento, ele nos faz enxergar muita coisa. Não tem como a pessoa conhecer nada se não for pelo Espírito, não adianta. Isso. Mas eu acho interessante porque na época foi como se fosse uma repreensão para nós, e para mim especificamente. Porque é como se Deus estivesse falando aqui. Porque aqui, por exemplo, tem o templo do Senhor, tem a lâmpada de Deus, né? Aqui no caso aqui tem o profeta, no caso aqui o sacerdote. Então é como se Deus estivesse falando aqui. Porque quando Deus trouxe a mensagem, aqui fala, eu acho interessante esse versículo 3. Ele fala assim, estando também Samuel já deitado. Aí ele fala assim, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Isso para mim foi como se Deus, porque eu acabei de falar aqui, né? O irmão concordou dentro da palavra que fala que a lâmpada é a palavra. A luz é a revelação dessa palavra, que só é possível pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo não tem revelação. Né? E eu acho interessante que é como se, porque nós somos o templo. Então ele fala assim, antes que a lâmpada se apagasse no templo, é como se Deus estivesse falando assim, ó, por enquanto eu ainda estou falando com você, você ainda ouve minha voz, você me entende pela Escritura, mas antes que isso acabe, eu estou te chamando. Isso, e ali, irmão, ali ele disse, eis-me aqui. Justamente, e ali é uma sombra para o tempo que é hoje. Onde é que exatamente, uma coisa que a gente pode pegar de uma forma, não só como eu falo como igreja, né, como o ajuntamento todo, mas de uma forma muito individual, porque a dormência, em algum momento, ela vem para todo mundo. Tanto para aqueles que estão no sistema, como para quem não está no sistema. Isso. Só que antes que a revelação acabe, o Espírito Santo ele nos chama. Igual o Cristo, né? O Jesus, nosso pastor, nosso sumo pastor, ele diz, né? As minhas ovelhas reconhecem minha voz. Né? Então, ele chama essas ovelhas para fora. Ele tira essas ovelhas para fora do meu aprisco. Ô, glória! Porque ele fala, antes que a lâmpada se apague, porque está apagando. Então, antes que se apague, meu filho, me escuta, e eu estou te chamando. E eu acho tão interessante, por exemplo, no sistema é aquela passagem muito pregada, né, que fala em Apocalipse 3:20.
né? Todo mundo costuma pregar muito que lá, né? Esse que estou à porta e bate. Mas para quem que ele está falando? É para ímpio? Ele está falando para a igreja. A carta está sendo direcionada à igreja. Sim, mas ali eles pegam o versículo isolado e traz uma ênfase totalmente Exatamente. Eles invertida. geralmente pegam esse versículo dentro do É, entendimento deles para falar de evangelismo. Mas que evangelismo que é esse? isso. Ali Cristo está Isso, falando com a igreja, não está falando com o povo de fora. verdade. Né? Então eu achei tão interessante, porque na época foi como uma repreensão do Espírito no meu coração. Porque é como se Deus estivesse falando para mim: você está dormindo, você não está enxergando o que tem que enxergar. Você tem que ouvir minha voz. E foi a questão foi assim, desenrolou de uma tal forma que depois, no meu caso, uma outra oportunidade, eu posso comentar com os irmãos o meu testemunho, como que eu saí do sistema. Mas o Espírito Santo começou a trazer revelação a respeito do tempo, depois da questão do dízimo e tal, tal. Eu comecei a enxergar muita coisa. Que E bom. foi tão tremendo assim, porque foi uma busca muito pessoal. Na época eu não queria nem ouvir ninguém. Eu falei: Deus vai falar comigo. E ele falou, e o irmão está comentando. E eu achei interessante, porque isso aqui, esse 1 Samuel 3, é a mesma coisa de Mateus 25, das palavras das 10 virgens. Que Né? bom, meu É irmão, a que bom. mesma história. Só mudou os personagens aqui, mas a história é exatamente a mesma. Isso, no caso, Né? são as sombras que tem nas escrituras, né? As São sombras isso. que A se sombra que tem na cumpre, escritura. que se cumpre em nós. Nós somos o templo. Né? Por exemplo, quando fala que é a arca de Deus, né? Fala que, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, em que estava a arca de Deus. Se a gente for ver a arca de Deus, a sombra dela, ela simboliza a própria presença do Espírito Santo. Porque a arca de Deus era a presença de Deus ali. Se a arca estava ali, eles venciam a guerra. Se a arca não estava ali, eles perdiam a guerra. Então eles tinham aquela coisa mística tá em volta da arca. Então é como se estivesse falando assim, antes que a revelação, se fosse, vamos dizer assim, traduzindo, né? No versículo 3, é como se estivesse falando assim, antes que a revelação de Deus se apague no seu coração, porque nós somos o templo, Isso. em que está a presença de Deus. Porque a arca é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Então é como você falou, antes que eu deixe de falar no seu coração, onde o meu espírito habita, porque o seu coração, você é o templo, eu te chamo. Para que Muito você me bom. ouça e você siga as minhas orientações. Muito, Né? muito Porque eu bom. achei Muito interessante, o bom. irmão comentou aí das 10 virgens. As virgens, ali fala que todas dormiram, porque às vezes, o irmão me desculpe, mas às vezes eu vejo algumas pessoas que não participam do sistema e até criticam pessoas que estão dentro do sistema. Né? Eu vejo assim que a gente não tem nem que criticar ninguém, porque eles também estão cegos, como nós estávamos cegos, assim como Eli estava, né? Com a visão já dormindo e estava dentro do templo, mas é o tempo É físico ainda, verdade. né? Isso, Ele é ainda não verdade. tinha acordado ainda. Eu, Né? lou- eu, Então, lou- é, eu às vezes louvo a nós também Deus, irmão. ficamos assim nessa coisa de criticar o outro, mas aqui Isso, é tão interessante porque todo mundo dormiu, ninguém escapou dessa não. A isso. diferença é que aquele que tem um chamado, que quer escutar o seu pastor, ele ouviu Samuel. Samuel ouviu. E Eli também percebeu, apesar de ele estar no engano, vamos dizer assim, tá a visão obscurecida, ele percebeu que tinha algo diferente. Ele só não teve capacidade ali no momento para poder discernir, mas ele percebeu que tinha algo diferente acontecendo. Não, Isso. quando ele te chamar, é o Senhor que está te chamando. Né? E, Então, e eu só eu, e gostaria eu, de comentar isso com os irmãos. Pode falar, irmão. amém. Eu louvo a Deus, irmão, porque esse culto, né, a irmã Carla aí tá usada assim por Deus, assim, né, que é o horário dela, assim, ela cedeu um pouquinho assim pra gente, assim, trouxe Deus, assim, desenrolou, né, esse comentário essa prosa, essa prosa Verdade. satisfatória, muito, muito interessante, né, porque estava em um foco, Deus puxou para outro foco e aí trouxe um enriquecimento muito grande para a gente também, né? Nós vimos a sombra, nós vimos que Deus ia ter cuidado, Deus ele mostrou, né? Inclusive, irmão, foi no texto que às vezes teve uma coisa que o irmão comentou que eu não sabia ainda, que eu não tive ainda, eu estava no fio da meada ainda, que Deus trouxe a revelação agora para mim. Eu louvo a Deus por isso. Então isso que é o Glória a bom, é o Deus. bacana, né? Eu louvo pela irmã Carla aí ceder esse espaço de Deus assim, trabalhou de uma maneira especial nesta noite, né? E já passamos, irmão, também para a irmã Carla, viu que ela vai É, desenrolar, meu a irmão. igreja, irmão, é multiforme sabedoria, né? É Um verdade, sabe, o verdade. Espírito Santo usa outro e nós vamos acrescentando um a vida do outro. É verdade, ô, Eu irmã peço perdão Carla. também, assim, se eu estendi, Amém. porque é a primeira vez que eu estou entrando, então eu fico Não, a meio gente perdido entende, nessa irmão. questão de horário. Eu peço perdão para os irmãos, se eu me A gente estendi. entende, a gente entende. Ô, irmã Carla, continue aí, irmã, por favor. Amém. Nós estamos encerrando. Eu convidaria algum dos irmãos a fazer a oração de agradecimento ao culto.
Eu vou orar, irmão, vou orar. Amado Deus e soberano Pai, te louvamos, meu Pai, por este culto maravilhoso, onde assim nós aprendemos, meu Pai, com o Senhor. Deus, revelações, Deus, tremenda, meu Pai, através da tua escritura. Te louvamos, meu Pai, por mais esta pessoa, meu Pai, que assim nos trouxe nesta noite. Te agradecemos, meu Pai, pelo irmão Gleverton, meu Pai, todos os irmãos, irmão William, Senhor. Deus, a irmã aí também, meu Pai, o irmão Jerry, o irmão Aki, a irmã Carla, todos os irmãos que estão assistindo nesta noite, que estão ouvindo e que vai assistir também após o vídeo. Te pedimos, meu Pai, que a tua bênção, que a tua graça, a tua misericórdia, meu Pai, o teu amor. Te pedimos, meu Pai, por cada família, Senhor, que aqui também está escutando, cada familiar dos nossos irmãos que se encontram aqui, aqueles que vão assistir depois também, o Senhor venha proteger, venha guardar, venha livrar de todo o mal, Senhor. Meu Deus, que a paz do Senhor venha estar em nossos lares, que a paz do Senhor venha estar em nossas vidas, em nossas casas. Meu Deus, cuida de nós, porque precisamos, meu Pai, do Senhor a cada dia, a cada momento e a cada instante. Te agradecemos por mais uma rica oportunidade, ó eterno Deus, de nos proporcionar conhecimento, meu Pai, através do teu glorioso Espírito. E te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, por essa rica oportunidade. Assim te agradecemos, Pai. Amém, graças a Deus. E a paz dos seus irmãos também aí. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Agradeço a presença de todos. Desejo a paz do Senhor para todos. Uma boa noite. Boa noite.